Chegamos no 22º dia e hoje Yogananda vai nos ensinar como acalmar um marido brucutu. Tô brincando. A irmã mais velha de Yogananda pediu aí ajuda para ele porque o seu marido, ele não era lá muito religioso e ela era uma pessoa muito devota, tinha lá a fé dela, né? E ele tirava sarro, que isso daí não serve pra nada, que besteira, tudo é uma grande bobagem. E ela ficava muito triste com essa posição do marido, obviamente, né? Ninguém quer ir um marido ou um companheiro, enfim, qualquer pessoa que deboche das suas crenças. E aí ela pediu para Yogananda, será que você não consegue apelar aí para operar uma transformação no meu marido? E aí o Yogananda teve um insight. Falou para a irmã dele: vamos amanhã, eu vou ser o seu marido, lá no templo de Dakshineswar, o grande templo de Kali. Nos primeiros capítulos tem um. Yogananda foi nesse templo, lembra? Que ele viu uma imagem de pedra, dele falou assim: que eu vou aqui fazer reverências para uma pedra, e ele saiu e se perdeu, enfim. É o mesmo templo. Ele falou assim: bom, já que eu tive grandes transformações lá, vamos levar o marido da minha irmã lá. E ele foi. E o marido logo percebeu quando eles estavam indo: essa excursão é para tentar me converter. Tá bom, ó. A única coisa que eu te peço, converse com o pessoal do templo quanto ao nosso almoço, para que seja servido o almoço. Porque na Índia, quando você vai num templo, você tem que avisar que você quer, né? Gente, pelo de gato. Meu Deus do céu. Que você quer almoçar, senão você não vai receber almoço, né? E aí o Yogananda falou: a mãe divina cuidará do nosso almoço. E aí ele respondeu: eu não confio na mãe divina, mas eu sei que é a sua obrigação a partir de agora cuidar para que eu tenha o meu almoço. E eles chegaram no templo, 7 horas da manhã. Tava fresquinho, mas Índia, né, gente? Aquele solzão. Yogananda sentou em lótus e começou a meditar e suplicando para a Mãe Divina: oh, Mãe Divina, apareça para mim e tal, não sei o que lá. E entrou em meditação. E após 5 horas de meditação, ele já estava ali, né, tostado pelo calor. Ele falou assim: oi, Mãe Divina, eu tentei tanto, a senhora não apareceu para mim, mas eu queria te fazer uma súplica em nome do meu cunhado. Será que você aceita? E aí a coisa aconteceu. Aquela imagem de pedra se abriu e começou a surgir, né, várias formas e figuras. Ele entrou no estado de êxtase, a respiração dele cessou e ele teve uma sensibilidade mais aguçada. Ele conseguia ver o Ganges que passava ali perto, ele conseguia ver boa parte da cidade. Enfim, ele foi tomado por uma sensação realmente de comunhão divina, né? Que aqui a gente não vai conseguir descrever. E ele pediu para a Mãe Divina: oh, Mãe Divina, será que você pode operar uma transformação no meu cunhado? E ela respondeu. Foi a única vez, né, que ele ouviu ali, né, naquele momento, a voz, e a voz da Mãe Divina falou assim: sim, vou te ajudar. E aí, quando ele saiu daquele momento, né, de samadhi, por assim dizer, o cunhado já estava vindo atrás dele com o braço para cima e falando assim: seu tonto, você ficou 5 horas aí sentado, vesgo. Porque quando meditam, os yogis trazem os 2 olhos aqui nesse ponto. E geralmente eles deixam os olhos semicerrados e olhando para cima. Você ficou aí 5 horas que nem um vesgo louco. E aqui, ó, o templo já fechou e o nosso almoço não foi servido. Você não conversou com ninguém, seu trouxa. E aí o Yogananda esbravejou: a Mãe Divina vai cuidar da nossa alimentação. Dele: quem é a Mãe Divina? O quê? E nisso veio um senhorzinho ali do templo e falou: eu percebi que você ficou. Eu vi você e os seus convidados, né, chegando de manhã, e eu vi que você ficou várias horas em meditação.
embora seja contra as regras aqui do templo, eu separei uma boa porção do almoço para você e para os seus acompanhantes. E aí, o cunhado de Yogananda ficou tão transtornado que ele até perdeu a fome. Enfim, voltaram para casa e aí, no dia seguinte, a irmã de Yogananda falou que alguma coisa havia acontecido com o marido dela. E ele falou: Nós vamos transformar o nosso quarto num templo de meditação e eu vou me dedicar à senda espiritual até eu ter uma resposta da Mãe Divina. Então ele começou a meditar, né? Enfim, começou a buscar aí mais as coisas espirituais. E depois de muitos anos ele teve uma visão da Mãe Divina, porque ele se tornou realmente assim um buscador muito sincero. Mas a irmã de Yogananda, nessa época o marido dela não tinha saúde muito boa. E a irmã de Yogananda virou para ele e falou assim: Irmão, como uma boa esposa hindu, eu vou morrer antes do meu marido. E aí o Yogananda ficou meio constrangido, meio consternado, né? Como assim? Mas ele sentiu que aquelas palavras eram verdadeiras. E um ano e meio depois, embora estivesse bem de saúde, a irmã dele acordou, colocou ali as roupas que ela usou no casamento. E aí o marido ainda perguntou: Nossa, por que você tá, né, com essas roupas especiais? E ela falou que era porque aquele seria o último dia de serviço dela para ele na Terra. E passado alguns instantes, né, algumas horas ali, sei lá, ela teve um ataque cardíaco e morreu. E o filho tentando acudir e ela falando que besteira, nem precisa chamar médico porque eu vou. Chegou minha hora, tô indo. E ela morreu. E um dia, visitando o cunhado, ele olhou pro. Isso assim, depois de muito tempo, né? Quando a irmã morreu, Yogananda já estava nos Estados Unidos. E uma vez, conversando com o cunhado estava olhando a foto da irmã, né? De Yogananda, né? Sua esposa que tinha falecido. E falou assim: por que sorrir? Em breve estarei junto a você. E embora ele já tivesse recuperado sua saúde, passado um tempo ali não muito longo, ele também faleceu e foi-se junto para a irmã do Yogananda. E aqui um detalhe, né? Primeiro, como eu costumo falar, o poder de mente. Aquilo que você pensa com fé, com convicção, você cocria. Inclusive a tua morte, né? Mas aqui não entendo que eles criaram, né? Que eles deliberadamente morreram. Mas eram pessoas que tinham aí uma busca espiritual, praticavam bastante meditação, então pode ser que eles intuíram mesmo que os dias dele por aqui já estavam acabando, né? Mas em aspecto, tô falando aqui de nós, pobres mortais, em aspectos de saúde e todas as coisas da nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e deseja, porque a gente realmente acaba atraindo essas situações. E agora um detalhe sobre essa questão da irmã do Yogananda, falar não, como uma boa esposa hindu, eu vou morrer antes do meu marido, enfim. Há muitos séculos atrás, as mulheres, quando elas casavam e o marido falecia, e na Índia o costume é a cremação, quando o marido falecia, muitas mulheres se jogavam na pira da cremação junto com o marido. Filipinho, já adianto que isso não vai acontecer. Tá bom. Tanto que por muito tempo, em alguns lugares da Índia, agora na história mais recente, eles proibiam as mulheres de participar dos funerais com medo que elas fizessem isso, tá? Na Índia, a mulher ela tinha mesmo esse papel do cuidar do marido, dos filhos, um papel de muita submissão. Então, uma mulher viúva, não importa, vai, se você casou cedo e você com 20 anos está viúva. A mulher viúva, ela não podia mais se casar, sabe? Então, tinha ali um estigma da mulher viúva. E por isso muitas se sentiam, né, nessa coisa, tipo, eu pertenço ao meu marido, então se o meu marido morreu,
Eu não tenho mais o que fazer aqui. E tinha essa questão de se jogar ali na pira da cremação. Graças a Deus, né? Isso daí acabou graças a Shiva, a Parvati, a Krishna, a Mãe Divina. Isso acabou. Mas aqui estamos falando do início dos anos 1900. Então, embora muita coisa tenha mudado na sociedade indiana, esse papel da mulher ainda submissa ao homem era muito forte. E por isso ela se pôs nesse lugar de querer morrer antes do marido. Enfim, hoje muita coisa mudou, né? Embora ainda esse formato seja muito forte lá. E aqui também, né? É que aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, enfim. Mas hoje na Índia as mulheres têm grandes ocupações, grandes funções, as mulheres trabalham, muitas usam roupas no estilo ocidental, então não tem uma imposição. Então hoje a mulher indiana ela tem sim mais liberdade, mas ainda há alguns princípios, né, que são culturais. Então são coisas que pra gente a gente pode olhar e falar assim, nossa, que coisa absurda, mas a gente está falando de uma cultura, assim como muita coisa que a gente faz aqui para eles são absurdos. E é isso, muito bom. Templo de Dakshineshwar. Vou colocar na minha listinha. Quem sabe, hein? Ano que vem eu consigo voltar para a Índia e vou lá.